Fala galerinha, tudo certo? Aqui é o professor Schwab e na aula de hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante que é a pré-história. Você sabia que o conceito de pré-história tem sido bastante questionado? Pois é. Então, bora entender o que realmente está por trás desse termo, como as sociedades se desenvolveram e como podemos aprender sobre elas, mesmo sem uma escrita? Vamos nessa? Antes de mais nada, você já ouviu falar sobre a pré-história? Sabia que esse conceito divide a história em dois momentos, o antes e o depois da escrita? Mas será que isso realmente faz sentido? A resposta não é tão simples assim. A escrita, por exemplo, não é a única maneira de entender o passado. Muitas civilizações, como os Incas e os Aztecas, não usavam escrita, mas ainda assim construíram grandes impérios. A escrita, portanto, não é um requisito para o desenvolvimento de uma sociedade, e é disso que vamos falar agora. Tradicionalmente, a história começa com a invenção da escrita lá por volta de 4000 a.C., mas o que isso realmente significa? Vamos refletir? Para a história tradicional, quem não escreveu algo não tem história. Não! Existem várias formas de estudar as sociedades que não deixaram registros escritos, e é aí que entram outras ciências, como por exemplo a arqueologia, a biologia e até mesmo a geografia. A arqueologia, por exemplo, é fundamental para entender as sociedades pré-escrita. Através de escavações e estudos de objetos, podemos aprender muito sobre esses povos. Já pensou que os antigos objetos encontrados podem nos contar sobre como eles viviam, caçavam ou até como se relacionavam? Tudo isso está na chamada cultura material. Através disso, podemos, por exemplo, entender como os primeiros seres humanos desenvolviam ferramentas como as pontas de flecha. Não para por aí não. A biologia também é uma aliada poderosa. Estudando os esqueletos encontrados, podemos saber até a idade, o sexo e as doenças que os antigos povos podiam ter. Em uma pesquisa, descobriram que as mulheres também caçavam, o que muda completamente a forma como a gente imagina essas sociedades. E claro, a geografia tem seu papel importante também. O estudo das mudanças climáticas no passado ajuda a entender como que os primeiros seres humanos se adaptaram ao ambiente e como que isso moldou suas sociedades. Já a química, com a datação de carbonos, ajuda a calcular a idade de artefatos e até de cavernas, como a famosa caverna de Lascaux na França, com suas pinturas rupestres de mais de 17.000 anos. Agora, pensa comigo. O termo pré-história não acaba excluindo muitas civilizações do nosso entendimento de história? Afinal, algumas sociedades que não desenvolveram escrita foram consideradas sem história, o que não é verdade. A ideia de que o desenvolvimento de uma sociedade só se dá com a escrita é uma visão eurocêntrica e reducionista. Portanto, é importante ter em mente que sociedades sem escrita também têm história, com riqueza de cultura e conhecimentos. Por isso, o estudo da história precisa ser interdisciplinar. Isso significa que outras ciências como a biologia, a geografia, a arqueologia e a química são essenciais para a compreensão completa do passado. Juntas, elas nos ajudam a criar uma narrativa mais ampla e rica sobre as origens da humanidade e sobre os povos que não escreveram sua história, mas que, com certeza, viveram histórias incríveis. E aí pessoal, o que acharam desse bate-papo sobre a pré-história? Perceberam como o estudo do passado é muito mais do que só a escrita? Com o auxílio de várias ciências, a gente pode entender as sociedades antigas e suas incríveis formas de organização sem cair em preconceitos? Ah, e uma última dica. Não deixem de questionar o que aprendemos na escola, porque o conhecimento está sempre evoluindo. Perceberam como não faz muito sentido mais falarmos em pré-história? Porque, afinal de contas, as sociedades sem escritas também têm história e também são objetos de estudo da história. Se curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E claro, comente aqui embaixo o que você acha sobre o termo pré-história e como podemos estudar as sociedades que não tinham escrita. Até o próximo vídeo e um grande abraço.